Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Galera, sabe o tal de Queiroz? Queiroz é um amigão da família Bolsonaro, homenageado, né, até pelo senador, pelo deputado, pelo tal presidente, como um cara digno, né, um cara que prestou bons serviços à comunidade. É o assessor, né, do clã Bolsonaro lá, da família do Dom Bolsonaro, que de repente apareceu aí, ou foi pego, né, num sistema de fiscalização, né, movimentando 1 milhão, né, e 200 mil reais na sua conta durante um ano. O que é totalmente incompatível, e você já ficou sabendo, com um salário que já é absurdo, que ele recebia como motorista, e sem dirigir para a família Bolsonaro, né, de pouco mais de 20 mil reais. E aí fizeram uma conta, eu falei, pô, em um ano, se você guardar toda a sua grana e não gastar para nada, né, ou colocar, sempre depositar, depois retirar e tal, você só pode movimentar 240 mil reais. Né, isso é lógico, questão de cálculo matemático. De onde surgiu 1 milhão e 200 mil? E aí, pesquisando lá de onde surgiu essa grana, descobriram que vários outros assessores do clã Bolsonaro também depositavam dinheiro para esse cara. Já é uma conduta suspeita, não? Levantaram que alguns assessores, né, individualmente, lá tem algumas condutas particulares suspeitas, como a própria filha do Queiroz, que também é assessora, e eu fiz um vídeo para falar sobre isso, que é uma assessora fantasma. Né, faz outro serviço, recebe uma parte da grana, deposita uma outra quantia. Tem outro assessor, né, que ganha uma certa quantia e aplica na eleição dos Bolsonaro aí mais do que recebe. Como assim? O cara doa para a campanha mais do que recebe? Né? Como que vive esses caras aí? Eu não consigo viver com o que eu ganho. Imagina, né, eu doar, né, para um político fazer campanha mais do que eu recebo. Né? Além da minha condição de serviço. Né? E eu já falei para vocês, extorsão de salário, né, esquema de assessores fantasmas, ganhando milhões de reais aí, né, para pegar uma parte para devolver para as famílias que controlam eles e tal. Isso aí é normal na conduta política. O corporativismo protege os caras, por isso que ninguém fica sabendo. Só que existe uma guerra declarada entre a mídia e alguns setores, né, resistentes da justiça ainda, contra, né, o que vai ser aplicado com o governo Bolsonaro. Né, um governo fascista, repressivo e tal. Eles reclamavam muito do aparelhamento do Estado, né, pela máquina comunista, e eles vão aparelhar com a máquina fascista. Grande coisa vai acontecer lá. Só vai mudar ali a sigla ou o rumo. Né? Ao invés de ter os marxistas, né, a falsa esquerda do Brasil, a gente vai ter os pobres de direita bolsominion defendendo a elite. Vai saber o que é pior para o Brasil. Tá, e esse Queiroz aí, né, foi pego em todo esse rolo, cada vez vai surgindo mais coisa a respeito dele, né? E você vê que a conduta toda é suspeita. Você, mas não tem nada de ilegítimo, de ilegal para movimentar essa grana. Mas é suspeito, esses outros assessores depositaram a grana para ele, não é? Não é? É uma questão próxima ali do pagamento, sempre depositavam as mesmas quantias. Suspeito também a conduta do próprio Queiroz de sacar essa grana. Ele sempre sacava abaixo de 50 mil para não levantar o alerta na movimentação financeira lá. Existem alguns mecanismos para impedir a corrupção dentro do Brasil, né, que impede o cara de ficar sacando no caixa 50 mil reais. Então o cara ele sacava sempre abaixo disso. Né? E ele tinha uma conduta meio suspeita também, que justamente para não levantar suspeita, ele ficava sacando dinheiro em várias partes do Rio de Janeiro, em vários bancos diferentes, em vários, né, terminais bancários diferentes, para não levantar suspeita. Né? E ele gostava muito de sacar em grana. Então essa grana que ele acumulava não é questão de negócios, aplicação financeira que ele tinha, né, ou que ele estava juntando dinheiro para alguma coisa. Não! Esse dinheiro caía na conta dele e ele já sacava e ninguém sabe para onde ia, porque é grana viva, sumia. Determinaram ali, né, pesquisando, que uma parte dessa grana, né, estava voltando para a família Bolsonaro. Inclusive ele fez uma transferência direta, né, para a esposa do Bolsonaro. Para não ficar na cara que era para o Bolsonaro, faz para a esposa do Bolsonaro e aí ninguém vai perceber. E aí demorou um pouco, os Bolsonaros foram reagir, né, essas denúncias de corrupção, essa conduta suspeita, falou que era uma dívida. O cara tinha uma dívida comigo. Um cara que movimenta 1 milhão e 200 mil tem uma dívida de 40 mil com o patrão dele. O patrão dele, sabe, emprestou 40 mil para ele, que movimentou 1 milhão e 200 mil e por mês recebia mais do que isso. Além do seu próprio salário, o depósito de outros assessores. Sacava mais do que isso. Mas beleza, essa explicaçãozinha para os bolsominions, fajuta, mentirosa, do Bolsonaro. É por isso que recebeu o dinheiro na conta da esposa dele lá. Porque ele não tinha tempo de ir no banco e tal. Eu já falei tudo isso nos outros vídeos. Só que esse Queiroz aí sumiu. Diante de todas essas denúncias, acusação, essa suspeita, de corrupção que talvez não se confirme, justamente porque a justiça é corporativista, vai proteger o sistema, porque todos eles fazem isso.
Né? Ninguém sabia do Queiroz. O Queiroz simplesmente não deu entrevista. Cobraram o Bolsonaro, cobraram o Flávio Bolsonaro, né, o filhinho lá dele lá e tal, que é envolvido com esses assessores aí. E eles falam, não, a culpa é desse cara aí. Se ele errou, ele tem que pagar. Né? O Bolsonaro ele fala isso, olha que legal, né? Se errou, tem que pagar. Ele mesmo errou, eu quero ver se ele vai pagar. Indo pra cadeia, porque ele sonegou impostos, né, na declaração de imposto de renda dele, esses valores aí. Né? Ele já sonegou um monte de coisa, ele gosta de sonegar. A gente tem um presidente eleito pelo povo que sonegava imposto. Né? E elitista. Não era pobre. Pobre sonegar imposto, eu acho que até legítimo. E ele não era pobre. Ele sonegava porque ele era rico. E foi assim que ele ficou rico. Você acha que o patrimônio dele multiplicou milhares de vezes porque ele parou de sonegar, de repente. Depois dessa declaração, ele evoluiu, não sonegou mais, e aí o patrimônio dele cresceu absurdamente. E também, galera, não se deixe enganar. Essa historinha de dizer, se ele errou, ele tem que pagar, né, não é bem assim não. Ele errou, mas para quem? Benefício de quem? Vai constatar para quem que ele sacou aquela grana. Para quem que ele depositou, por que ele depositou aquela grana para a esposa do Bolsonaro? Dívida. Presta atenção. A ideia é desvincular a imagem deles e sacrificar o cara. Queimar aquele arquivo ali e salvar, né, a família, digamos assim. Tudo em nome da família. O Queiroz sumiu, não deu mais entrevista e tal, ninguém sabe do cara, não deu mais entrevista não, ele nunca deu uma entrevista. Aí todo mundo querendo saber do cara, as explicações dele. Esconderam o cara. Sim, esconderam o cara. Sabe por que eles escondem esse tipo de gente, esse tipo de situação? Para preparar o cara, preparar a resposta dele. Vai vir com a resposta muito vaga, né? Hoje é o depoimento dele, né? Finalmente ele vai se manifestar legalmente aí sobre essa conduta aí dos 1.200.000, esses depósitos e tal. Né? Então, mas ele já vem preparado, ele tem vários dias, né, pelas pessoas que estão por trás dele, né, para ser preparado, para responder de uma maneira que possa dar defesa para ele e não prejudicar, né, o beneficiário, quem estava por trás dele. Quem dava emprego para ele, quem ficava com a grana que ele sacava nos caixas, né, quem organizou esse esquema para depósito na conta dele, para ele repassar de volta. Né, para não prejudicar, ele não vai dar uma resposta que comprometa ninguém, ele não vai dar um choque na sociedade e falar assim, não, eu era um laranja mesmo aí, eu fazia tudo isso aí pro clã Bolsonaro. Ele não vai fazer isso. Ele sabe que ele precisa da proteção desses caras, sabe que ele pode sofrer de uma queima de arquivo, e sabe que os caras têm poder hoje, né, como presidente, senador, deputado, para proteger esse cara. Então ele vai contar com isso. Então ele foi só preparado esses dias escondidos aí, para poder falar hoje. E por que também demoraram tanto para preparar, inclusive, a defesa ou as declarações desse cara aí? Porque ele precisa falar, né, mas sabendo do que vão acusá-lo. Então ele está esperando tanto a mídia, né, como a própria justiça, falar o que sabia. Porque olha só, olha que curioso, como que você vai chegar para o marido traído, né, e vai explicar como você foi visto com a esposa dele? Então lá todo mundo dizendo que você está saindo com a mulher do cara. E aí o cara vem cobrar satisfação de você. E aí você vai se explicar para o cara. Lógico que você vai negar. E aí, o que você vai negar? Se você não sabe o que o cara sabe. Não, eu não estava saindo com a sua esposa. Aí de repente o cara vem, mas tem uma foto sua em cima dela dentro do motel. E aí, como é que você vai explicar? Você não sabia dessa foto. Você tinha uma outra resposta pronta. E aí essa foto te quebra. Como que você vai falar que não conhecia a mulher, está em cima dela ali? Né? Aí já, não, peraí. Né? Se você já soubesse dessa foto, tem uma foto, mas é uma montagem. Tem uma foto assim, assim, assim. Eu realmente conheço sua esposa, né? Não tenho nada com ela, né? Mas tem uma montagem aí de uma pessoa que quer me prejudicar, né? Que mexe com esse negócio de imagens e fizeram uma foto fake aí, tá aí. Né? Mas você já vem com a resposta pronta. Porque se você chegar falando, eu não conheço ela, lógico que o marido vai desconfiar e ele já sabe que é mentira sua. Então daí pra frente tudo vai perder a credibilidade do que você falar. É isso que fizeram com esse cara. Esconder o cara para preparar ele. E esperar, né, que as acusações, as denúncias apresentassem tudo que tinham contra ele. Lógico que a Globo não é boba, né, que está atacando o Bolsonaro sim, porque ele está favorecendo a Record, a Band, a Rede TV, né, e a Globo quer o lugar dela, né, como líder do quarto poder. E lógico que a justiça, né, aquela resistência, né, contra esse poder que vai vir de cima agora, também sabe das suas coisinhas e vai tentar pegar o Queiroz vacilando. Ou eles querem alguma coisa, né, querem, né, cobrar do governo, né, algum tipo de poder maior para eles lá, e é só uma ameaça. Talvez o pessoal que controla esses homens da justiça que estão ameaçando o clã Bolsonaro com essa denúncia, estejam dando um recado para o Bolsonaro. Falar, quem é que manda nesse país aqui não é você não, cara. Você está com a caneta, com a faixinha aí, tirando selfie, mas quem manda aqui é a gente, os antigões da política, os antigos chefões que ficam ocultos. Entende isso? Pode ser um recado sim, deve ser.
Né? Então, o Queiroz sumir e aparecer agora dando depoimento, você vai perceber que eu não sei o que ele falou até agora, estou gravando esse vídeo durante o depoimento dele, né? Mas não vai vir nada assim bombástico, acredito eu. A não ser que haja uma conspiração maior para derrubar o Bolsonaro antes da sua posse. Eu acho que ele vai cair, mas depois da posse. Ou num ato de cerimônia, eu falo sobre isso com vocês depois. Mas, né, o Queiroz está sendo preparado. Né, e ele vai ser coagido, ameaçar, falar o seguinte: o único jeito de você se proteger, de não ir para a cadeia, é não entregar ninguém, porque depois a gente usa o presidente, né, para dar um jeito para você, cara. Né, a gente coloca você no STF com o ministro nosso, né, com o juiz lá que vai julgar o seu caso também, vai ser indicado por a gente, nós vamos colocar o promotor certo, né, os advogados certos, você faz um acordo, desaparece e já era. Beleza? Vai lá gastar um pouco da grana que a gente vai separar pra você, lá nas Bahamas, e você vai morrer afogado qualquer dia desse aí, ou com câncer qualquer. E você entendeu? Né? O negócio é tão pesado, cara, envolvendo a família Bolsonaro, que não é a primeira vez esse negócio de denúncia de funcionário fantasma, extorsão de salário. O próprio irmão do Bolsonaro era funcionário fantasma, a Val funcionário fantasma, né? Já ficavam com parte dos salários e todo mundo sabia disso, porque todos eles fazem isso lá. Né? Mas eles queriam eleger o cara como presidente, ainda ficam achando que isso é legítimo, né, cara? É isso que eu acho esquisito, né, mano? É isso que eu acho absurdo, a gente defendendo esse tipo de conduta ainda, procurando jeito para defender isso. Se vai colar ou não, dependia muito, né? Esse tempo que ele teve para se preparar, a resposta do Queiroz. Aí, talvez, a mentira, como depoimento e declaração oficial dele, cole, ou pelo menos engane melhor o povo. Ou sirva de argumento para o Bolsonaro defender melhor o seu mestre. Valeu.